Você tem o direito de executar o seu dever prescrito, mas não tem direito aos frutos da ação. Nunca se considere a causa dos resultados de suas atividades e nunca se apegue a não fazer o seu dever. Karmani evadikaraste mapaleshu kadachana makarma palaheturbur mate sangoistu akarmani. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 47. Há 3 coisas a considerar aqui: deveres prescritos, regras e regulações, seguir o padrão de Prabhupada, fazer a coisa certa, fazer o que Deus quer, fazer o que Deus orienta através do mestre espiritual autorizado, qualificado e competente. Agora o próximo item, Prabhupada falou 3, Bimala. Trabalho por capricho. Isso aqui não deve ser feito. Isso aqui nunca deve ser feito. E inação também não deve ser feito. Então, só tem uma coisa, dessas 3 coisas aqui, só deve fazer os deveres prescritos. Seguir as regras e regulações. Seguir as orientações do mestre espiritual. Porque trabalho por capricho. A Bímola já está rindo. Esse aqui já deu pano para manga, né, Bímola? Serviço caprichoso, Krishna já falou que não aceita. Ele já falou que não aceita. Então não adianta fazer o showzinho de devoção, o showzinho de fé, o show de canto e dança de Hare Krishna. Essas coisas feitas por capricho, Krishna não aceita. Faz o maior barulho. Não, pode ser emocionante, pode ser bonito, pode ser cativante, atraente, mas é inútil. O serviço caprichoso Krishna não aceita. E também a inação, já fala, né? Não fazer nada. Também não vai dar nada, né? Quer dizer, vai dar sim, vai piorar cada vez mais. Por quê? Os modos são ativos. Então, se você não age para Deus, vai agir para a Maya. E aí vai piorar cada vez mais. É por isso que o mundo está cada vez pior, né? Porque o mundo inteiro, quase todo mundo é inativo em relação a Deus, em relação ao que Deus quer. Então o mundo fica cada vez pior. Se é inativo para Deus, é ativo para a ilusão. Os deveres prescritos se referem às atividades executadas enquanto se está nos modos da natureza material. Trabalho por capricho significa ações sem a autorização da autoridade. E inação significa não se executar os deveres prescritos. Não tem jeito de ficar inativo, só se for transcendentalmente, né? É inativo em relação a Deus, aí tem jeito. O que mais, Bímola? Onde eu parei? Tá, tô tentando achar aqui, você me distraiu. Inação significa não se executar os deveres prescritos, ou seja, inação significa não agir para Deus. Então todo mundo é vagabundo, tudo vagabundo, não está fazendo nada para Deus. Só 99,9999% das pessoas não fazem nada para Deus. São vagabundos, são inativos em relação a Deus. O Senhor Krishna aconselhou que Arjuna não ficasse inativo, mas que executasse o seu dever prescrito sem se apegar ao resultado. E o dever de Arjuna era lutar, mas ele não queria lutar. E o Bhagavad Gita inteiro é Arjuna, quase inteiro, né? O Bhagavad Gita inteiro é quase inteiro é Arjuna dando desculpas para não lutar. E nós todos somos Arjunas, né?
Estamos dando um monte de desculpas para não fazer o que Krishna quer, para não fazer o que o mestre espiritual, autorizado, qualificado e competente orienta. A pessoa que se apega ao resultado de seu trabalho também é a causa da ação. Essa é uma máxima, né, Bímola? Normalmente as pessoas se apegam ao resultado de seu trabalho. E isso é causa da ação. Desse modo, ela é o desfrutador ou sofredor dos resultados de tais ações. É o que eu estava pensando ontem, né? Deus não tem culpa de você colher o mal que você plantou com suas próprias mãos, com suas próprias ações. Até os mais cegos, né? Os ricos mais cegos, ontem falou dos ricos. Até os ricos mais cegos acreditam na lei do retorno, né? Mas quem fez essa lei? Quem faz essa lei funcionar? É preciso saber mais, né? Não é só chutar ou só ir para o rumo ou só conhecer as coisas superficialmente. É preciso conhecer quem fez a lei, quem mantém a lei e por que a lei funciona. E andar na lei, né? Andar na lei ou transcender a lei. Tem muitos detalhes, né? Por isso que nós estamos lendo aqui todos os dias a ciência transcendental do eu. Que eu você, eu pessoa, eu você, eu ele, eu nós, né? Todos nós somos almas eternas. Nós precisamos nos conhecer, saber quem somos. Se fala, não, agora não fala muito, né? Teve uma época que só porque autoestima, porque você tem que ter autoestima, porque você tem que se autoestimar. Mas como vai se autoestimar se não sabe quem é? Como eu vou ter autoestima se eu não sei quem sou? Fica difícil, né? Então a pessoa que se apega ao resultado de seu trabalho também é a causa da ação. Desse modo, ela é o desfrutador ou sofredor do resultado de tais ações. Quanto aos deveres prescritos, eles podem ser classificados em 3 subdivisões, a saber, trabalho rotineiro, trabalho de emergência e atividades desejadas. O trabalho rotineiro, segundo as injunções das escrituras védicas, é feito sem se desejar os resultados, é o trabalho feito corretamente. Como é necessário fazê-lo, o trabalho obrigatório é a ação no modo da bondade. O trabalho com resultados torna-se a causa do cativeiro, por isso tal trabalho não é auspicioso. Todo mundo tem seu direito de propriedade em relação aos deveres prescritos, mas deve agir sem apego ao resultado. Estes deveres obrigatórios desinteressados conduzem a pessoa indubitavelmente ao caminho da liberação. Por isso, o Senhor Krishna aconselhou que Arjuna lutasse por uma questão de dever, sem apego ao resultado. Sua não participação na batalha é outra faceta do apego. Tal apego jamais conduz a pessoa ao caminho da salvação. Qualquer apego, positivo ou negativo, é causa de cativeiro. Aliás, todas as dualidades são ilusões. Mas isso é auspicioso. É? E qual é o outro lado de auspicioso? Inauspicioso. Mas isso evoluir, isso aqui evolui, é uma evolução. E qual o outro lado da evolução? Involução. O mundo está evoluindo, se degradando, se destruindo. Meu amigo, os dois lados de uma moeda chamada ilusão. Então qualquer apego, positivo ou negativo, é causa de cativeiro e nos prende ao ciclo eterno de nascimentos e mortes. A inação é pecaminosa. Vou printar isso aqui, Bímola.
qualquer ação, qualquer apego. Ixi, o apego é uma miséria. O apego é a maior miséria que existe. E o desapego é a maior felicidade. Gostou, né? Então, 10 minutos, vou marcar aqui. Depois você vê o que você vai colocar aí na... Ixi, cadê? No que não tem um papelzinho aqui, hein? Tão fácil, um papelzinho, uma caneta ali, não tem que ficar mudando a página, procurando. Ah, acostuma. A gente se acostuma até perder quem a gente ama, né? Então se acostuma a tudo nesse mundo. Tá bom, não, senhora, tem razão. Agora tem que achar... Ah, tá aqui o Bhagavad Gita. Nossa, não é fácil, né? Cada vez se complica mais para fazer a mesma coisa. E dão o nome disso de progresso, dão o nome disso de evolução. Evolução para baixo. A inação é pecaminosa. Portanto, lutar por uma questão de dever era o único caminho auspicioso de salvação para Arjuna. Já parei. Não viu? Não percebeu? Então vou tomar água. Enquanto você pensa aí se eu parei ou não, vou tomar água. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos onde, hein? Página 3. Podemos. Cadê o Podemos? Vixe, e agora? Para achar o Podemos aqui, viu? Achei. Estava no fim da página quase. Podemos impedir que a sociedade se transforme em sociedade de cães? Srila Prabhupada fala francamente ao Bhavan's Journal da Índia. Um cão aparece quando há algo para comer. Eu digo, passa, e ele vai-se embora. Mas ele volta novamente, ele não tem memória. Assim, visto que nossa lembrança de Deus está se reduzindo, isso significa que nossas qualidades humanas estão se reduzindo. Não existe religião, mas simplesmente uma corrida de cães. O cão corre sobre 4 pernas e vocês estão correndo sobre 4 rodas. Isso é tudo. E vocês acham que a corrida sobre 4 rodas é avanço de civilização? E o entrevistador pergunta. A primeira pergunta é a seguinte: a influência da religião está em declínio? E se está, este fator tem algo a ver com o aumento de corrupção e a deterioração geral dos valores morais? Prabhupada responde: sim, a religião está em declínio. Isto é predito no Śrīmad Bhagavatam 12.2.1. A Kali Yuga, a atual era que estamos vivendo de desavenças e hipocrisia, as seguintes coisas diminuirão: religião, veracidade, limpeza, misericórdia, duração de vida, força corporal e memória. Está falando de nós, homens de Kali Yuga. Esses são bens humanos que distinguem o ser humano do animal, mas essas coisas declinarão. Não haverá misericórdia, não haverá veracidade, a memória será curta e a duração de vida será reduzida. De modo semelhante, a religião desaparecerá. Isso significa que gradualmente chegaremos à plataforma de animais. E o entrevistador pergunta: a religião desaparecerá? Nós nos tornaremos animais? E Srila Prabhupada responde: especialmente quando não há religião, isso não passa de vida animal. Qualquer homem comum pode distinguir que o cão não compreende o que é religião. O cão também é um ser vivo, mas ele não está interessado em compreender o Bhagavad Gita ou o Śrīmad Bhagavatam. Ele não está interessado. Esta é a distinção entre homem e animal. O animal não está interessado.
Assim, quando os seres humanos perdem interesse por coisas religiosas, então eles são animais. Uma vez eu vi na rede social, pronto, o cara falando assim: imagine um mundo sem religiões. Aí eu escrevi, não aguentei escrever: já existe, é um mundo sem religião. Como que é? Tá vendo, Bíblia? Pera, deixa eu falar aqui. Imagine um mundo sem religião. Aí eu escrevi: já existe, é o mundo animal. Pronto, ponto final, para rimar com animal. Foi mal? Tá bom, Bíblia, vou ler mais e falar menos. Assim, quando os seres humanos perdem interesse por coisas religiosas, então eles são animais. E como pode haver felicidade ou paz numa sociedade de animal? Eles querem manter as pessoas como animais e estão fazendo as Nações Unidas. Como isso é possível? Animais unidos, sociedade para animais unidos. É isso que está acontecendo? O entrevistador pergunta: o senhor vê alguns sinais de esperança? E Srila Prabhupada responde: pelo menos eles percebem que a religião está em declínio. Isso é bom. Declínio significa que eles serão animais. Em lógica se diz que o homem é um animal racional. Quando falta racionalidade, então ele é um simples animal e não um ser humano. É por isso que muita gente vê as desgraças na televisão, né, Bímola? No jornal, na notícia. E fala assim: não acredito que um ser humano fez isso. Não é um ser humano, é um animal. É um animal que deveria ser racional e que está sendo irracional. Não, e o mais chocante, né, é que todo dia toda hora eu vejo postagens lá de algum viciado em fumo e álcool, posando de intelectual, e pessoas adorando ele, idolatrando esses viciados em álcool e tabaco, como se fossem inteligentes. Se fossem inteligentes, não fumaria, não beberia. Se fosse um ser humano, não beberia, não fumaria, não se drogaria com nenhum tipo de droga, nem a droga do café, nem a droga do chocolate, droga nenhuma. E ainda posam de inteligente com cigarrão na mão, cachimbão na mão, né? Charutão na mão, e as pessoas idolatram esses seres sem inteligência, que posam de inteligentes, falando alguma abobrinha, alguma tolice lá. Onde eu estava, hein? Em lógica se diz que o homem é um animal racional. Quando falta a racionalidade, então ele é um simples animal e não um ser humano. Na sociedade humana, ou você torna-se cristão, maometano, hindu ou budista, não importa. Tem de haver algum sistema de religião. Sociedade humana sem religião é sociedade animal. Este é um fato simples. Gostei, vou printar isso aqui, Bímola. Calma, não me apressa. Sociedade humana sem religião é sociedade animal. Este é um fato simples. Por que estão as pessoas tão infelizes atualmente? Porque não há religião. Elas estão negligenciando a religião. Um cavaleiro escreveu-me que Tolstói disse certa vez: a menos que se coloque dinamite debaixo da igreja, não pode haver paz. Mesmo atualmente, o governo russo opõe-se muito estritamente à consciência de Deus, Krishna, porque eles acham que a religião tem arruinado toda a atmosfera social. Não sabia que esse Tolstói era tão tolo. Bom, não sabia, não, mas nem, daqui a pouco ninguém nem lembra dele. Eu nem sabia desse Zé aí. Entrevistador pergunta: parece que há alguma verdade nisso? E Srila Prabhupada responde: pode ser que o sistema religioso tenha sido mal usado, mas isso não significa que a religião deva ser evitada. Deve-se adotar a verdadeira religião.
Não é que porque a religião não tem sido executada corretamente pelos ditos sacerdotes, a religião deve ser rejeitada. Se meu olho está me dando algum problema por causa de uma catarata, isso não significa que o olho deva ser extraído. A catarata é que deve ser removida. Isso é consciência de Deus, Krishna. É remover os malandros, os sacerdotes farsantes, os farsantes. Isso que tem que ser removido, e não a religião, né? E sim os enganadores. Entrevistador pergunta: creio que a história mostra que muitas pessoas têm usado mal a religião. Isso não é um fato? Poxa, mas já acabou, Bima, o tempo? Nem tocou o búzio ainda. Por que eu fui falar? Por que eu fui falar? Vamos parar aqui na página 4, onde o entrevistador fala. Não, na verdade pergunta. Creio que a história mostra que muitas pessoas têm usado mal a religião. Isso não é um fato? Para nessa pergunta aqui. Mas você que não quer esperar, esse livro, A Ciência da Autorrealização, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo, econômica e usada no sebo se tiver em estoque. Você clica aí e já aparecem as 3 opções. Se não achar os links, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, que mais, Bimala? Agenda, tá, vou lá na agenda. Espera aí, deixa eu ver o que está na agenda aqui. Não é fácil não, hein? Não, tá tudo calmo, tranquilo. Tem jejum sexta-feira, depois fala, tá? Ekadashi, jejum de Ekadashi, sexta-feira, tá? Depois fala, tá bom, sim senhora. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo, deixa eu ver aqui, calma, estou procurando aqui, tem tanta coisa aberta aqui, tá, socorro, Krishna, Balaram, Arada. O extermínio do demônio Trinavarta é o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam
Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos onde? Página 414, linha -7, no fim da página. Foi muito agora. Aqui. Devido ao peso de Krishna, Trinavarta o considerou como sendo uma grande montanha ou um enorme pedaço de ferro. Mas, como Krishna agarrara o pescoço do demônio, este não conseguiu afastá-lo. Portanto, ele pensou que a criança era maravilhosa, uma vez que nem podia suportá-la, nem livrar-se da carga. Trinavarta pretendia erguer Krishna até o céu e matá-lo, mas Krishna desfrutou do passatempo que consistia em ele montar no corpo de Trinavarta e viajar durante algum tempo pelo céu. Logo, Trinavarta fracassou ao tentar matar Krishna, mas Krishna desfrutou desse passatempo. Diversão, né? É divertido matar demônio. Para Deus, né, Bimala? Não é qualquer um que consegue matar os grandes demônios. E quando sucumbia devido ao peso de Krishna, Trinavarta desejava salvar-se afastando Krishna de seu pescoço. Mas não foi feliz nesse empreendimento, porque Krishna o segurava muito fortemente. Em consequência disso, essa seria a última vez em que Trinavarta manifestaria o seu poder iógico. Agora, ele estava prestes a morrer por arranjo de Deus, Krishna. Estando Krishna agarrando pelo pescoço, Trinavarta ficou asfixiado, incapaz de emitir um som sequer, ou mesmo de mover as suas mãos e pernas. Com os olhos esbugalhados, o demônio perdeu a sua vida e caiu, juntamente com a criancinha, sobre o solo de Vraja. Enquanto as vaqueiras que haviam se reunido choravam por Krishna, o demônio caiu do céu e pousou num grande bloco de pedra. Seus membros deslocaram-se, como se ele tivesse sido trespassado pela flecha do Senhor Shiva, tal qual aconteceu com Tripurasura. Na vida transcendental, logo que mergulham na lamentação, os devotos do Senhor Krishna experimentam as atividades transcendentais do Senhor e sentem bem-aventurança transcendental. Na verdade, esses devotos vivem em bem-aventurança transcendental e essas aparentes calamidades fomentam essa bem-aventurança. As vaqueiras imediatamente tiraram Krishna do peito do demônio e entregaram-no, livre de todo o infortúnio, à mãe Yashoda. Visto que a criança, embora levada ao céu pelo demônio, estava ilesa e agora livrara-se de todo o perigo e desventura, as vaqueiras e os vaqueiros, encabeçados por Nanda Maharaja, ficaram extremamente felizes.
O demônio caiu direto do céu e Krishna brincava sobre o seu peito com muita alegria, ileso e livre de infortúnios, nada perturbado por ter sido levado bem alto no céu pelo demônio. Krishna se divertia e desfrutava. Isso é Ananda Chimayarasa Vigraha. Em qualquer condição, Krishna é Satchitananda Vigraha. Ele não sente infelicidade. Outros talvez pensassem que ele estava em apuros, porém, como havia bastante espaço para uma criança brincar no peito do demônio, o bebê Krishna estava feliz em todos os sentidos. Era muito espantoso que, embora o demônio tivesse subido a tamanha altura no céu, a criança não caísse. Portanto, a criança praticamente se salvou das garras da morte. Agora que ele estava salvo, todos os habitantes de Vrindavana sentiam-se felizes. É muito espantoso que, embora o demônio a houvesse levado para devorá-la, essa criança retornara viva e nem sequer se feriu, porque esse demônio era invejoso, cruel e pecaminoso. Ele foi morto por causa de suas próprias atividades pecaminosas. Esta é a lei da natureza. Um devoto inocente sempre é protegido pela suprema personalidade de Deus. Mas uma pessoa pecaminosa sempre é aniquilada por causa de sua vida pecaminosa. A vida em consciência de Deus, Krishna, significa vida devocional inocente e santa. E santo é aquele que é plenamente devotado a Deus, Krishna. Como Krishna confirma no Bhagavad Gita 9.30, Bhajate Mamananya Bhaksadur Eva Samantavya, em português, qualquer pessoa plenamente apegada a Deus, Krishna, é um santo. Nanda Maharaja, as vaqueiras e os demais vaqueiros não podiam entender que Krishna era a suprema personalidade de Deus, agindo como uma criança humana, e que em nenhuma circunstância sua vida corria perigo. Ao contrário, devido ao seu imenso amor parental por Krishna, eles pensavam que Krishna era uma criança inocente que fora salva pelo Senhor Supremo. No mundo material, devido à intensa luxúria e ao desejo de desfrutar, a pessoa envolve-se cada vez mais com a vida pecaminosa. Portanto, seguir medo. O que é, Bímola? Tá bom. Posso continuar? Quase engasguei, tá vendo? Você fica me apressando aí, ó. No mundo material, devido à intensa luxúria e ao desejo de desfrutar, a pessoa envolve-se cada vez mais com a vida pecaminosa. Portanto, sentir medo faz parte da vida material. Mas se alguém se torna consciente de Deus, Krishna, o processo de serviço prático e amoroso a Deus destrói sua vida material viciosa e ele se purifica e é protegido pela suprema personalidade de Deus, Krishna. Na vida devocional tem-se fé nesse processo. Essa fé é uma das 6 categorias de rendição. Isso está no Hari Bhakti Vilasa 11.676. Num dos processos de rendição, a pessoa deve simplesmente depender de Krishna, tendo plena convicção de que ele dar-lhe-á toda a proteção. Que Krishna protegerá o seu devoto é ponto pacífico. Não, estou prestando atenção aqui. É só para ler, não é para prestar atenção. Tá bom, Bima. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né? Não apenas lidos, mas por enquanto tá bom, né? Melhor um tio cego que nenhum tio. Que Krishna protegerá o seu devoto é ponto pacífico, e Nanda Maharaja e os outros habitantes de Vrindavana aceitavam isso com muita simplicidade, embora não soubessem que o próprio Senhor Supremo Krishna estava presente diante deles.
Tem havido muitos exemplos nos quais devotos como Prahlada Maharaja ou Dhruva Maharaja são postos em dificuldades, mesmo pelos seus próprios pais, mas são salvos em quaisquer circunstâncias. Portanto, nossa única ocupação é nos tornarmos conscientes de Deus, Krishna, e dependermos plenamente de Krishna, que nos dará toda a proteção. É o único que pode nos proteger de verdade, né? É a única pessoa que nunca vai nos decepcionar, Krishna. Nanda Maharaja e os outros disseram: na certa anteriormente realizamos austeridades por um longuíssimo tempo, adoramos a Suprema Personalidade de Deus, executamos atividades piedosas em benefício do público, construindo estradas e poços públicos, e também fizemos caridade, razão pela qual esse menino, embora diante da morte, retornou para dar felicidade aos seus parentes. Nanda Maharaja confirmou que, através de atividades piedosas, alguém pode se tornar santo para então ter boas condições de ser feliz no lar, e com isso seus filhos serão protegidos. Nas escrituras védicas há muitas prescrições para as pessoas comuns e para os especuladores, especialmente para aqueles mediante as quais eles podem se tornar piedosos e felizes mesmo na vida material. De acordo com a civilização védica, todos devem realizar atividades para o benefício público, tais como construir estradas públicas, plantar árvores em ambos os lados da estrada, para que as pessoas possam caminhar na sombra, e construir poços públicos para que todos possam conseguir água sem dificuldade. Todos devem realizar austeridades para controlar os seus desejos e devem também adorar a Suprema Personalidade de Deus. Assim, a pessoa fica piedosa e, consequentemente, é feliz mesmo nas condições existentes da vida material. Calma, não me apressa não. Tendo visto todos os episódios de Brihadwana, Nanda Maharaja ficou cada vez mais atônito e lembrou-se das palavras que Vasudeva lhe falara em Mathura. Certo dia, Mãe Yashoda, tendo levantado Krishna e colocando-o em seu colo, sentia muita afeição materna e ao alimentá-lo com o leite de seu seio, o leite fluía. Vou ler de novo, Bímola. Certo dia, tem muita vírgula. Certo dia, Mãe Yashoda, tendo levantado Krishna e colocando-o em seu colo, sentia muita afeição materna ao alimentá-lo com o leite de seu seio. O leite fluía de seu seio e a criança o bebia. Ó rei Parikshit, quando a criança Krishna estava quase terminando de beber o leite de sua mãe, e Mãe Yashoda tocava-o e olhava o seu belo rosto brilhante e sorridente, o bebê bocejou, e Mãe Yashoda viu em sua boca todo o céu, o sistema planetário superior e a terra. Os luzeiros em todas as direções, o sol, a lua, o fogo, o ar, os mares, as ilhas, as montanhas, os rios, as florestas e toda a classe de entidades vivas, móveis e inertes. Por arranjo de Yogamaya, os passatempos que Krishna desempenhou com Mãe Yashoda eram todos tidos como comuns. Daí surgiu essa oportunidade para Krishna mostrar à sua mãe que todo o universo está dentro dele. Em sua pequena forma, Krishna foi bastante bondoso para mostrar à sua mãe a forma universal para que ela pudesse alegrar-se de ver que espécie de criança tinha em seu colo. Os rios são aqui mencionados como as filhas das montanhas. Os rios que correm possibilitam a existência de grandes florestas. Existem muitas entidades vivas em toda parte, umas móveis e outras imóveis. Nenhum lugar é vazio.
Esse é um aspecto especial da criação de Deus, Krishna. Quando Mãe Yashoda viu todo o universo dentro da boca de seu filho, seu coração começou a palpitar e, espantada, ela quis fechar os seus olhos. Poxa vida! Não podia esperar eu acabar de ler esse verso, Bimala? Agora tem que ler de novo. Quando Mãe Yashoda viu todo o universo dentro da boca de seu filho, seu coração começou a palpitar e, espantada, ela quis fechar os seus olhos inquietos. Tá vendo? A explicação vai ficar para o próximo programa. Bom, vamos ler esse verso de novo no próximo programa, aí a gente lê a explicação. Senão fica assim, meio sem sentido, né? Ler a explicação sem ler o verso. Ninguém vai lembrar, não, ninguém. A maioria não vai lembrar do verso. Então vamos parar nesse verso aqui, ó. Página, deixa eu anotar aqui, página 423, L-3, tá bom? Tá bom assim? Então tá bom. Mas você que não quer esperar, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo? Clica aí. Livros novos. Já cliquei, está abrindo, está rodando, está parafusando, está enroscando, está engrenando. Vou tomar água, Bimala. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto. Já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Então, água entra, o ar sai, Bimala, não tem outra coisa. Eu tomo muita água, tá bom? Sim, senhora. E a senhora toma pouca água. Não é fácil não, viu? Não estou reclamando não estou abanando o rabinho, não achei ruim não. Tá, então Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Hitinaminde Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Peraí, deixa eu entortar a tela. Baixar o brilho. Trocar o óculos. Pegar o livro. É rádio, Bimala, é rádio. Não é televisão. Televisão você vê o que a pessoa está fazendo. Rádio não, rádio você tem que imaginar ou ouvir. Onde eu estava, hein? Onde nós paramos. Pronto, encaixou aqui. Pronto. Me apressa não, hein? Página 213, ao 2. Tem o AO1, AO2, as marcações da Bímola. Pelo menos a gente vai onde parou, né? AO2, tá aqui. Então vamos lá. Então vamos lá, Bímola, já tá aqui.
Ao final da primeira semana de dezembro, a greve terminou e Srila Prabhupada novamente reservou passagem. Vocês ficarão contentes em saber que adquiri minha passagem para Nova York via Tóquio e São Francisco. Estou partindo amanhã de manhã às 9h30. À noite chegarei em Tóquio via Bangkok e Hong Kong. Descansarei 24 horas em Tóquio e na noite de 14 de dezembro partirei a São Francisco. Pela hora local estarei chegando em São Francisco no mesmo dia 14 às 12h45 da tarde, no voo 846 da Panam. Ontem enviei um telegrama em relação a isto e espero chegar aí a salvo de acordo com as previsões. Estou muito contente em saber que Satyavrata e você estão tentando publicar os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Vocês não sabem quão satisfeito estou em ouvir esta notícia. Quando um livro é publicado, penso que conquistei um império. Assim, tento publicar tantos livros quanto possível, e isso aumentará a beleza e o prestígio de nossa sociedade Hare Krishna. A missão impersonalista nada tem a dizer de substancial. A missão impersonalista nada tem a dizer de substancial, mas como eles têm dinheiro e publicam tanta literatura estúpida, tornaram-se muito vulgarmente populares. Imaginem só quão poderosa nossa sociedade Hare Krishna se tornará se publicarmos também tanta literatura substancial. Não devemos apenas publicar em inglês, mas também em outras línguas importantes, tais como o francês e o alemão. Ao finalmente chegar o dia da partida de Prabhupada, ele deu as últimas instruções a Achyutananda e Ramanuja. Simplesmente orem ao Senhor Krishna para que eu possa ir aos Estados Unidos, pediu ele a Achyutananda. Como poderei fazê-lo? Replicou Achyutananda. O Senhor está me deixando. Não, replicou Srila Prabhupada, nós sempre permaneceremos unidos, caso você se lembre de meus ensinamentos. Se você pregar, tornar-se-á forte, e todos esses ensinamentos manter-se-ão na perspectiva adequada. Quando paramos de pregar, então tudo fica estagnado e perdemos nossa vida. Mesmo aqui na Índia, as pessoas acham que sabem tudo, mas estão erradas. Não há fim para ouvir sobre Deus, Krishna. Deus é ilimitado. Assim, ninguém pode dizer sei tudo sobre Deus. Quem diz que sabe tudo sobre Deus não sabe nada. Assim, todos apreciarão você. Não tenha medo. E Achyutananda comenta: ao retornar para o quarto após despedir-me do Swamiji e prestar minhas reverências no aeroporto, senti um vazio. Senti muita solidão e bastante fraqueza. Retornei ao quarto em frente a Shri Radha Govinda e cantando Hare Krishna em meu rosário, comecei a andar de um lado para o outro. O que pregarei? O chão de mármore preto e branco passava debaixo de mim. Eu pisava nas rachaduras, entre as rachaduras e no mármore preto e branco repetidamente. Então percebi que não estava vendo Radha e Krishna. Assim sentei-me diretamente em frente deles e vi a forma brilhante de Radha Govindaji e meus olhos encheram-se de lágrimas. Durante sua parada na escala de Tóquio, Srila Prabhupada foi a seu hotel e alojou-se num quarto, banhando-se, descansando, comendo e retornando ao aeroporto no dia seguinte, na hora de seu voo para São Francisco. Porém, ele chegou a falar com o secretário do governo, explicando que a consciência de Deus, Krishna, era uma filosofia universal para reviver a consciência eterna e original das pessoas. E explicou a necessidade crucial da consciência de Deus, Krishna, na sociedade humana. O secretário, contudo, disse que tinha certeza de que o governo japonês não seria capaz de ajudar um movimento religioso. Prabhupada ficou aborrecido. Esse homem supostamente educado era tão ignorante a ponto de confundir a consciência de Deus, Krishna, com outras religiões
meramente sectárias. Prabhupada queria que os homens inteligentes tentassem entender a consciência de Deus, Krishna, e entendessem que o Gita era conhecimento real, conhecimento transcendental, que ultrapassa o conhecimento inferior dos sentidos e da mente. Porém, ele tinha que continuar o seu voo. O Japão teria que esperar. Hoje a realidade é outra, né? Tem muitos devotos e devotas fazendo canto e dança público de Hare Krishna nas ruas do Japão, Tóquio, distribuindo alimentos aos pobres de espírito e etc. Tá bom, já parei de falar. Nossa, tem uma senhora, uma devota japonesa lá que canta e toca de forma fora de série, Bimala. Tá, já parei de falar. Eu queria falar mais, mas você não deixa. Nosso amigo lá no Japão. Tá, já parei de falar. Os passageiros e a tripulação do voo encararam Prabhupada como um indiano idoso vestido de trajes alaranjados. As aeromoças não estavam certas a princípio se ele falava inglês, mas quando ele pediu-lhes frutas, elas viram que ele podia falar e que ele era um cavalheiro amável. Era tranquilo, usando seus óculos e lendo seu velho livro de escritura védica por horas seguidas, ou movendo seus lábios em oração enquanto dedilhava o rosário indiano numa sacola de pano, ou às vezes descansando debaixo de um cobertor com seus olhos cerrados. Ninguém sabia ou se importava em indagar o que ele fazia. Eles não sabiam que jovens corações ansiosos esperavam-no em São Francisco, ou que a companhia Macmillan em Nova York queria publicar a sua tradução inglesa do Bhagavad Gita, ou que ele tinha centros transcendentais em 2 países com planos de expansão por todo o mundo. Prabhupada sentava-se pacientemente cantando Hare Krishna, frequentemente com sua mão em seu saco de rosário, dependendo de Krishna, enquanto as horas passavam. Após um voo de 10 horas, o avião aterrissou em São Francisco. Em pé com centenas de outros passageiros, Prabhupada lentamente atingiu a saída. Descendo o longo túnel acoplado antes mesmo que chegasse ao prédio do terminal, pôde ver Govinda Dasi e alguns outros discípulos sorrindo e acenando do outro lado da repartição de vidro. Enquanto entrava no prédio do terminal, caminhou em direção ao vidro e seus discípulos caíram de joelhos oferecendo reverências. Enquanto erguiam suas cabeças, ele sorriu e continuou a caminhar corredor abaixo, com eles caminhando juntos, tendo apenas a repartição de vidro separando-os. Então eles desapareceram de sua vista enquanto ele descia pela escada abaixo em direção à imigração e à alfândega. A área do andar de baixo também era envidraçada, e Prabhupada pôde ver mais de 50 devotos e amigos esperando ansiosamente. Quando eles novamente o avistaram, gritaram em coro, Hare Krishna! O Swamiji parecia-lhes maravilhoso, bronzeado por seus 6 meses na Índia, rejuvenescido e bem-humorado. Sorriu e triunfantemente ergueu suas mãos em saudação. Os devotos choravam de alegria. Enquanto Prabhupada estava de pé na fila, no ponto de inspeção alfandegária, pôde ouvir o canto e dança público de Hare Krishna dos devotos, com as paredes de vidro abafando apenas parcialmente o som. Os oficiais da alfândega ignoraram o canto de Hare Krishna, embora a relação entre o passageiro de roupa alaranjada e os cantores alegres de Hare Krishna não fosse difícil de perceber. Srila Prabhupada esperava na fila, relanceando olhares de vez em quando para os seus discípulos cantores de Hare Krishna. Uma vez que já enviara à frente 800 livros e vários caixotes de instrumentos musicais, ele somente tinha uma mala para colocar sobre a mesa perante o inspetor. Metodicamente o inspetor rebuscou o conteúdo. Vestidos de algodão para as moças, guirlandas de seda para as deidades de Jagannatha,
símbolos de mão, roupas sacerdotais para os devotos, um ralador de coco e alguns frascos de remédios ayurvédicos. O que é isto? Perguntou o inspetor. Os pequenos frascos pareciam estranhos e ele chamou outro inspetor, Débora. E os discípulos do Swamiji ficaram perturbados com a mesquinhez dos inspetores da alfândega, bisbilhotando as coisas do Swamiji, agora abrindo os frascos bem arrolhados, cheirando e inspecionando o conteúdo. Os inspetores pareceram satisfeitos. Prabhupada tentou fechar a sua mala, mas não conseguiu fazer funcionar o fechicler. Outra demora, os devotos ainda cantando Hare Krishna ansiosamente contemplavam o Swamiji, enquanto, com a ajuda do cavaleiro atrás dele, manobrava para fechar o fechicler de sua mala. O Swamiji caminhou em direção às portas de vidro. Os devotos começaram a cantar loucamente. Enquanto ele caminhava através da porta, um devoto tocou um búzio, que ressoou alto por todo o salão. Os devotos enguirlandaram-no e todos apertaram-se, entregando-lhe flores. Ele entrou no meio deles como um pai amado. Tá, vou prestar atenção, Bímola. Posso continuar? Também me perdi aqui. Vou ler de novo aqui. O Swamiji caminhou em direção às portas de vidro. Os devotos começaram a cantar Hare Krishna loucamente. Enquanto ele caminhava através da porta, um devoto tocou um búzio que ressoou alto por todo o salão. Os devotos enguirlandaram-no e todos apertaram-se entregando-lhe flores. Ele entrou no meio deles como um pai amado entra e retribui os abraços de seus amados filhos. Montreal, agosto de 1968. Srila Prabhupada estava em seus aposentos falando com vários discípulos. Então, Annapurna, você tem alguma notícia? Perguntou ele. Annapurna era uma mocinha inglesa. Há poucos meses o seu pai escrevera-lhe da Inglaterra dizendo que talvez conseguisse uma casa se alguns devotos fossem para lá. Sim, replicou ela. Então, qual é o nosso próximo programa? Ela mostrava-se discreta. Aquela carta de seu pai era encorajadora. Sim, mas ele diz que não pode providenciar nenhum lugar caso formos para lá. E Prabhupada parecia desapontado. Está tudo bem, devemos depender de Deus, Krishna. Ao dirigirmos-nos a alguém para pregar, temos de nos colocar perante ele de mãos postas com toda a humildade. Meu caro Senhor, por favor aceite a consciência de Deus, Krishna. E Prabhupada, manifestou-se Pradyumna, eu estava lendo um livro de um famoso Swami ateu. Há uma seção de cartas no final do livro e eu as estava olhando. Livro de Swami ateu, disse Prabhupada. Nada temos a ver com isso. Eu não estava investigando a sua filosofia, explicou Pradyumna. Só estava apreciando as técnicas que ele se valia quando estava nos Estados Unidos. Ele queria ir para a Europa, então havia um homem, um benfeitor rico, que partiu para uma excursão de 6 semanas pela França, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Holanda, só para marcar palestras para o Swami. Era assim que ele fazia a maior parte de suas viagens. Ele dispunha de 1 ou 2 pessoas influentes que providenciavam tudo, e as palestras eram marcadas, e a sociedade, 3 pontinhos. Então você pode conseguir algo assim? Perguntou Prabhupada. Eu acho que havia uma sociedade asiática real em Londres. Creio que Thakur Bhaktivinoda era membro dela. Mas onde está a Sangha, em português associação? Onde está a associação de Thakur Bhaktivinoda? Perguntou Prabhupada. Bem, continuou Pradyumna, pode ser que ainda haja algumas pessoas com as quais o Senhor possa se corresponder. Talvez elas se interessem em patrociná-lo.
Há algo sobre Krishna nas palavras desse Swami? Perguntou Prabhupada. Não. E Prabhupada sentou-se pensativo. Ele não teria nenhum lugar onde ficar na Inglaterra. E Pradyumna falava de pessoas influentes que viajavam antecipadamente e faziam todos os arranjos. Mas onde estavam tais pessoas? Ali havia uma moça tímida que mal podia se expressar, cujo pai não podia ajudar, e Pradyumna lendo de um Swami ateu e falando de uma sociedade asiática real, mas nada de prático. Contudo, Prabhupada tinha os seus planos. Ele pedira a Mukunda e Shamasundara que fossem a Londres e tentassem estabelecer um centro Hare Krishna lá. Eles concordaram e estariam chegando a Montreal em poucos dias, vindos de São Francisco. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, o próprio mestre espiritual de Prabhupada, quisera a consciência de Krishna na Europa. Na década de 30 enviara seus mais experientes renunciados a Londres, mas eles haviam retornado sem conseguir nada. Não era possível ensinar a consciência de Deus, Krishna, aos demônios, reclamaram eles. Os europeus não podiam se sentar por bastante tempo para ouvir a filosofia dos devotos de Deus. Um dos renunciados encontrara-se com o Lord Zetland, que indagara curiosamente: Swamiji, o senhor pode tornar-me um sacerdote brahmana? E os renunciados garantira ao Lord Zetland que podia, certamente, caso Zetland deixasse de comer carne, de se drogar, de praticar jogos de azar e de praticar o sexo ilícito. Impossível, replicara Lord Zetland, e os renunciados aceitaram esta resposta como padrão para todos os europeus. Os renunciados regressaram à Índia, e os devotos de Deus jamais poderiam fincar o pé no Ocidente. Prabhupada tinha fé em que seus discípulos seriam exitosos. Eles ajudá-lo-iam a estabelecer centros da ISKCON na Europa, assim como o fizeram na América do Norte. Com certeza tal êxito agradaria imensamente a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Prabhupada contou a história de um homem que encontrou uma cuia jogada na estrada e a recolheu. E em seguida encontrou uma vara e um arame e os recolheu. Em si as 3 peças eram inúteis. Mas, juntando a cuia, a vara e o arame, o homem fez uma vina, um instrumento de cordas, né? É a perfeição do berimbau, né, Bimala? O berimbau é um instrumento primitivo. Vina já é um instrumento magnífico, né? Que existe há muito tempo. Tá. Mas juntando a cuia, a vara e o arame, o homem fez uma vina e começou a tocar uma belíssima música. De forma semelhante, Prabhupada viera ao Ocidente e encontrar alguns jovens rejeitados, jogados aqui e ali, e ele próprio fora rejeitado pelo povo da cidade de Nova York. Porém, pela graça de Deus, Krishna, a combinação dera certo. Caso seus discípulos permanecessem sinceros e seguissem suas ordens, eles seriam bem-sucedidos na Europa. 3 duplas casadas, Mukunda e Janaki, Shamasundara e Malati, com sua filhinha Saraswati, e Gurudasa e Jamuna, chegaram a Montreal, ansiosos para viajarem a Londres. Esses 3 casais iniciaram o templo de São Francisco, onde tiveram contato íntimo com Srila Prabhupada. Eles ajudaram Prabhupada a introduzir o canto e dança público de Hare Krishna, os alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasada, e o festival de carros do Senhor Jagannatha entre os hippies do Haigesbury. Agora, estavam ansiosos por ajudá-lo a introduzir a consciência de Deus, Krishna, em Londres. Para aqui, poxa vida. Para aqui então na página 3, onde Prabhupada pediu aos 3 casais. Ao que ele pediu. Você não quer que lê? Vai. Página 3, Bimala. Página 3, onde Prabhupada pediu aos 3 casais que
Mas você que não quer esperar, né? Essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá rodando, tá abrindo, vou tomar água. Já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra, né? Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Namaste Narashinhaya, Namaste Narashinhaya. Daline, Daline, Hiranyakashipu Vaksyaha, Hiranyakashipu Vaksyaha, Shilatankanakalaye, Shilatankanakalaye. To Nishinha Parato Nishinho, To Nishinha Parato Nishinho, Yato Yamitato Nishinha, Yato Yamitato Nishinha, Mae Nishinho Hirae Nishinho, Mae Nishinho Hirae Nishinho, Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Nishinhamadin Sharanam Prapadye. Tavakarakamalabare Nakam Abhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Hanubringam Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Tavakarakamalabare Nakam Abhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Tanubringam Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Jaya Nishinha Deva Jaya, 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 Nishinha Deva Jai Pralada Maharaj, 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 Jai Pralada Maharaj,
Jayo Lakshmi Nishinha 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 Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Shinhadeva Bhagavan ki jai, Pralada Maharaja ki jai, Prabhupada ki jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.